Eu tava gravando um vídeo falando sobre escândalos da alta sociedade. Na época que eu fiz, uma época que eu fiz RPG, gente, liga pro cenário, não, o cenário é horrível. Eu nunca postei esse vídeo mesmo. Mas enfim, eu tava falando sobre escândalos, né? Essa nossa câmera é horrível, mas enfim, vai ser nessa mesmo. Sobre escândalos da sociedade, que eu não sabia muito bem se Londres e Brasil era a mesma coisa. Porque em Londres, como eu assisti muito. Eu não assisti Bridgerton, né? Bridgerton. Só que como eu não assisti eu tenho agonia, não sei se vai pra lá, se vai pra cá, e foda-se. Como eu não assisti Bridgerton, eu não sei, porque eu só joguei RPG de Bridgerton, né? Então eu não sei se o Brasil era a mesma coisa naquela época. Né? Se era a mesma coisa que aqui, que, que em Londres, né? Mas eu tava vendo um vídeo aqui sobre as mulheres não serem tão apagadas da história, serem muito apagadas da história. E realmente, né? Porque as mulheres elas não tinham como falar nada, elas não tinham direito à fala, direito à voto. Veio ter direito à voto acho que nos anos 20, né? Não, acho que foi no início de 1900, né? Que as mulheres começaram a ter direito a voto. Foi a Revolução, teve uma Revolução lá e teve direito a voto. Já foi no século XX, já no começo do século XX, que as mulheres começaram a votar, né? Então, eu tava assistindo Escravizaura e tava falando sobre a Condessa de Campos, né? Condessa de Campos, o único jeito de a mulher ter poder na época era casando com um homem muito rico e ele morrendo e ela ficando viúva, né? Que aí, tipo, ela herdando tudo dele, ela tinha um pouco de poder, mas na sociedade, por ser uma viúva de um homem respeitável. Então eu tava falando sobre isso, tava falando também sobre que eu acho que seria um escândalo ainda maior se na cena que a Condessa ela rola de escada abaixo, porque o Leôncio joga ela. Se fosse assim, ter sido no noivado do Leôncio, né, que é já uma senhora da sociedade, com a Malvina, que é uma senhora da sociedade, no noivado deles dois, acho que seria se fosse em Bridgerton, né, se fosse em Londres da época, acho que seria um escândalo ainda maior. Não sei se já existia jornal no Brasil aqui, naquela 1850, 1800 e assim, 55. Não sei se já existia jornal naquela época aqui no Brasil, acho que já, né? Mas em Londres estava bem comum o jornal já bem antes, né? Que Londres sempre foi mais avançado que o Brasil, né? Óbvio. Então eu tava falando sobre isso também, tava falando sobre a moda da época também, né? Se não me engano. Foi sobre a moda, sobre. Eu comecei a falar sobre a moda da época. Eu não sei o que isso pulou pra moda da época, eu não lembro. Mas eu tava falando sobre a moda da época, que na época parecia muito 1950, a moda de 1850. A moda daquela época era muito. A moda feminina e masculina também. A moda feminina principalmente, né? Era de vestidos muito assim de saia balão. Diferente. Eu lembrei, porque eu tava falando sobre a moda ser influenciada pela França. Antes da Revolução Francesa. A moda do Brasil era muito influenciada da França, né? Só que depois da Revolução Francesa, né, a França ficou meio descredibilizada, né, por conta de Napoleão, né, essas coisas assim, da guilhotina, né, que guilhotinou todo mundo. E aí ficou meio descredibilizada, desmoralizada. Aí começou a potência da moda, né? A influência da moda foi pra Inglaterra. Dentro da Inglaterra, na época, tava com a moda, principalmente na época de Escravizaram, novela que eu amo. Tava na 1950, assim, na época do Dom Pedro II. Tava com a moda de vestido saia balão, né? Lá na Inglaterra. Então aqui no Brasil também veio essa moda, né? De saia balão. E eu amo, eu acho esses vestidos lindíssimos. São a minha moda favorita do século XIX é da saia balão. Pra mim é maior. Porque tem muita gente que gosta muito da moda do início, né? Da regência, que é aqueles vestidinhos assim. Eu gosto também, mas não acho tão legal. Eu acho legal a moda de 1850. 1850, né? E assim, eu acho muito legal que a Inglaterra, ela botou cada moda em cada década, né? Tem uma moda diferente. Eu acho muito legal, né? Que hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia as modas são muito assim, soltas, muito assim, mais liberdade de expressão, né? Naquela época não, naquela época tinha muito assim, uma coisa organizada, de cada década é uma moda, até nos anos 80, 90 também tinha isso, né? Acho que os anos 90 foi que se perdeu um pouco isso, mas se bem que no 2000 tem muita moda dos anos 2000, né? Enfim, né, gente, não acho que foi tão definida quanto a moda dos tempos passados. Mas é isso, né? Foi só gravar esse vídeo só pra ter uma notinha do que eu tava falando, que eu falo bastante coisa, né? Só que quando eu ligo a câmera, eu esqueço tudo. Quando eu tô aqui sem câmera, eu falo um monte de coisa, um monte de assunto, debato um monte de assunto. Enfim, né? Gente, eu gravei um vídeo falando sobre os livros que eu amava ler. Só que o vídeo ficou tava com a dicção péssima, péssima, péssima. Então eu vou gravar outro agora. Falando sobre na época, eu falei sobre os livros que eu li no Ishiba, que me marcaram, que foi o livro do
A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que eu amo esse livro, só que nem terminei de ler, né? Mas eu li no ano passado e me marcou muito porque foi uma época que uma menina tinha morrido, uma menina que eu não conhecia ela, só que o caso dela foi muito impressionante pra mim, saiu no jornal, que ela tava voltando da escola, tava chovendo muito nesse tempo, foi em novembro, eu lembro até hoje, tá? Acho que foi 11 de novembro, foi. Já fez um ano, né? Tava chovendo muito nesse tempo e eu tava muito mal, tava passando por momentos muito ruins da minha vida, na escola, em casa. Eu tava lendo esse livro na época. E aí, quando saiu esse caso dessa menina que morreu, que ela tava voltando da escola na chuva, tava chovendo muito, e ela caiu no bueiro, e tava aberto, né? Tava com muita água no bueiro, a água arrastou ela e matou ela afogada. E esse caso me chocou muito na época, eu fiquei muito assim mal, como se eu conhecesse ela, sabe? E esse livro, eu tava lendo na época esse livro, no colégio, inclusive. E eu fiquei assim, esse livro pra mim foi marcado por esse caso. Não tem nada a ver, o livro não tem nada a ver com isso. O livro é sobre romance, né? Então não tem nada a ver. Mas mesmo assim, esse nome, né? Esse título, A Sustentável Leveza do Ser, acaba que sabe, né? Me deixou assim, me impactou, né? Mas enfim. E também teve outros livros que marcaram, óbvio, A Hora da Estrela. Não preciso nem falar sobre A Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela, pra mim, não precisa nem comentar aqui, né, gente? Que pra mim é o suprassumo da literatura. Clarice Lispector foi a autora que acho que mais me marcou nesses últimos anos. Foi a que mais me arrebatou. Mudou minha vida literária depois de Clarice, pra mim. Depois de Hora da Estrela, de Clarice. Mudou. Tem o antes e o depois de Hora da Estrela, né? Foi um divisor de águas na minha vida. Isso é esse. Teve, eu também não lembro dos outros. Eu li também um ótimo, que foi O Pior Dia de Todos, que é, eu esqueci o nome da autora, mas é um livro muito bom, que é um livro que eu tenho um plot muito bom, um plot twist. Eu não vou dizer aqui, né, porque caso um dia eu desprivatize este vídeo, mas acho que eu vou dizer sim. A mina morre no final, uma das protagonistas. Minha mãe tá chegando aí, ai que merda. Não era minha mãe, não. Enfim. Uma das protagonistas morre no final do livro, então eu meio que o livro tem toda uma vibe tão boa, o livro tem uma vibe tão boa assim de adolescência, não sei explicar, uma vibe assim de 2011, 2010, anos 2000. Eu não sei explicar, cara, mas é uma vibe muito boa esse livro. O Pior Dia de Todos, tá? É uma vibe muito boa. E acaba que no final tem um plot twist muito bom. Muito bom não, muito ruim, né? Muito ruim que pra mim pesa totalmente o livro, só que não estraga o livro. O livro não se estraga por todo esse plot. Na verdade, esse plot é muito assim, mostrando tipo como se o livro fosse todo um conto de fadas e no final um baque da vida real, sabe? Você toma um banho de água fria, tipo, de cair, acorda, garota, acorda. Sabe? Assim, um sacode. Eu acho esse livro muito bom. Tem também o livro que eu li lá, no IF. Tem também. A gente tentando me lembrar agora. Tem também. Morro, já falei de Morro dos Ventos Vivantes. Não. Morro dos Ventos Vivantes, que é um livro clássico, né? Dispensa apresentações. E assim, eu não gostei tanto. Porque assim, eu peguei uma edição que é uma edição muito assim, muito. Não sei explicar. Uma edição assim, muito. É uma edição moderna, uma edição de 2009. Então essa edição não é muito boa, não. A tradução não é muito boa. É muito simplificada. Sabe quando é algo assim, muito simplificado? Uma linguagem muito simplificada? Eu gosto de linguagem difícil, eu gosto de linguagem rebuscada. Linguagem do século XIX, aquele livro de Machado de Assis. Amo aquele livro de Machado de Assis com aquela linguagem difícil, com as palavras difíceis. Não gosto de linguagem simplificada. Não sou bebê pra ficar lendo coisa simplificada. Então eu achei muito paia, porque tem uma edição lá no IFBA que eu peguei, que era de Morro, né? Que era uma edição bem mais antigona, só que tava muito danificada, então não tinha como ler. Tava muito assim, as páginas tudo rasgadas, tudo meio doido. Mas é uma edição tão bonita, as palavras eram tão assim, da época, sabe? O jeito de falar, o jeito de você. Sabe? Tipo, eu achei muito legal essa edição. Pena que tava tão danificada. Aí tive que pegar a edição de 2009, que era uma edição toda assim, boa, né? Tava em bom estado, tava assim. Mas, gente. Tava escrito assim, no fundo. É o livro favorito do Edward da Bella, porque na época tava em voga Crepúsculo, né? E a Bella gosta muito de Morro dos Ventos Vivantes. Aí tava o livro favorito do Edward da Bella, assim, bem grande, né? Pra o marketing, né? Porque na época tava em alta. E outro livro que também me marcou, gente, eu não sei, que eu li, além de Hora da Estrela e... Não sei, não tô lembrando agora. Mas tiveram outros também, né? Claro. Livros que me marcaram. Capitães da Areia também, foi um livro que me marcou muito. Eu não li todo ainda, né? Mas como eu tivesse lido, né? Porque eu já sei a história toda, então... Assim, um livro que eu fiz até um trabalho sobre esse ano.
E é um livro, assim, que tem assuntos muito bons pra falar sobre, né? Pautas muito boas que Jorge Amado trouxe, que são pautas como o abandono parental, crianças de rua. E o livro, uma coisa que eu digo muito sobre esse livro é que ele é atemporal. Se você sair na rua hoje em dia, aqui no meu bairro tem muitos capitães da areia, né? Tem muitos capitães da areia, que são basicamente meninos de rua, que estão em situação de marginalidade e que não tem pai nem mãe, né, pra olhar por eles. E que a lei, a justiça, o governo tá cagando e deixando as ruas. Então, todo lugar tem, né? Não só aqui no meu bairro, mas no bairro do seu bairro também tem. Em todo bairro tem, né? Então, é um livro muito atemporal. Um livro que, pra mim, o Jorge Amado arrasou nesse livro. E é um livro com vibe muito boa também, vibe de Salvador, porque eu moro em Salvador, né? No lugar que se passa esse livro, né? Então, gente, assim, um livro que me marcou que não, sabe, não tem mais, assim, que eu não me lembro agora. Mas tiveram muitos outros, viu? Que eu li no IF. Tentando me lembrar aqui de alguns, peraí. Lembrei agora, Ciranda de Pedra. Que era pra eu falar sobre também, que foi um livro também que eu li no IF e me marcou no passado. Ciranda de Pedra, gente, não vou falar sobre a história de Ciranda de Pedra, não. Mas me passou um sentimento muito bom, que é um sentimento de... não sei, é uma história muito boa. Porque a Alice Fagundes Telles, eu gostava... Foi a primeira autora que eu comecei a gostar, depois de Clarice. E ela é uma autora maravilhosa, e ela escreve contos muito bons. E o conto que mais me chamou a atenção dela foi Verde Lagarto Amarelo, que ela falava sobre inveja, sobre o irmão que tinha inveja do outro, porque o outro irmão era perfeito e ele não, ele se sentia como um verde lagarto amarelo, com a mãe dele, com o pai dele, e o outro irmão era perfeito. Aí no final, né, esse irmão, a única coisa que esse irmão que é imperfeito, que é invejoso, sabe fazer que o outro irmão perfeito não sabe, é escrever. E aí no final aparece esse irmão perfeito dizendo que também vai escrever um livro. Então meio que acaba com a vida dele. Então esse conto me passou muito essa vibe. E também um conto de Clarice muito bom, que me marcou também, que eu tava dele lá no IF, foi como é o nome? Miss Argrave. Não sei falar esse nome. De uma moça lá que ela tinha um deus, uma divindade que vinha visitar ela de noite. Ela tinha uma vida assim comum de CLT, né? Só que assim, um dia uma divindade veio visitá-la de noite, um alienígena, bonito assim, um rei de outro mundo, um príncipe, e pimbou com ela, e toda noite de lua cheia ele aparecia para pimbar com ela, e isso mudou a vida dela, sabe? E esse conto me chocou muito, porque não era atitude de Clarice escrever esse tipo de coisa, sabe? Porque é muito assim, nossa, gente, é babado, né? Então, realmente, foram contos que me marcaram. No IFBA, muitos contos me marcaram, muitos livros me marcaram, mas eu não tô lembrando agora. Mas eu vou deixando aí, quando eu for lembrando, deixando aí na tela aqui os livrinhos. E foram muitos, né, gente? É isso. Eu gostava muito. Mas isso não é livro, então eu vou falar não. Gente, vou ter que juntar todos esses vídeos depois. Mas enfim, lembrei aqui de falar também de Wicked, né? Gente, o Wicked foi um livro que eu amei também, né? Só que eu não li no IFBA, né? Li fora. Li no PDF. Só que assim, muito bom, sabe? Assim, muito bom. Porque é um livro assim que fala muito. É porque o Wicked livro eu acho que é parecido com o Wicked filme, não é nem um pouco parecido, tá, gente? É bem ao contrário. Porque o Wicked livro é muito dark, né? Só que o intuito dele a gente não é ser dark, o intuito de Wicked livro. O intuito de Wicked livro é ser realista, sabe? É ser da vida. A vida é assim. Não é tipo, porque eu vi muita gente falando, porque o livro é muito mais punk que o musical. Gente. O intuito do livro, o intuito do autor Gregory Maguire, não foi ser dark. Foi ser realista, sabe? Tipo, a vida é uma merda. E o povo tá dizendo que o livro é dark. O livro não é dark. O livro é realista, sabe? Então, tipo, fala da época, a Elphaba morre no final e não tem Fiyero, o Fiyero não morre mesmo no livro, não tem, tipo, essa coisa do Fiyero voltar como espantalho, só por isso que é punk, sabe? Tipo, a Elphaba morre de verdade no livro, a Elphaba não fica lá no sapão e depois aparece, não, a Elphaba morre, o Fiyero morre. Sabe, tipo, Nessa morre mesmo, todo mundo morre nesse livro. Sabe, é realismo, gente. Isso não é dark, isso não é ser punk. Isso é ser realista, a vida é assim. Entende? Então o Wicked livro, ele é muito. Pega questões políticas muito graves, como da questão dos animais, que são os animais com A maiúsculo, os animais com A minúsculo. Os animais com A maiúsculo são animais que falam, que se comportam como seres humanos, que são seres humanos, só que a humanidade deles são tiradas, porque o que é ser humano pra você? Se ele se comporta como um humano, se um animal com A maiúsculo do livro, ele por exemplo, o Dr. Dillamon, que é um bode, ele dá aula, ele se formou,
Ele pensa, ele é pensante, ele é um ser pensante, senciente. Isso não faz dele um ser humano? Então o ser humano é só ser da nossa espécie? Como assim? Então te traz um questionamento, entendeu? Então isso é muito legal. Então Wicked é um livro filosófico, né? Que o Gregor Maguire, acho que ele era muito amante de filosofia, né? Porque esse livro é totalmente filosófico, tem muitas filosofias nele. E ele totalmente é um livro adulto, né, gente? É um livro que realmente é um livro não é para adolescente ou criança, né? É um livro como um musical. O musical também é para adultos, né? Mas que não, crianças também vão assistir, adolescentes também gostam. Mas o livro é bem mais vibe adulta mesmo, jovens adultos, adultos já mais velhos, né? Porque o livro realmente é bem mais, né? Amargurado, né?